Olá! A gente já estudou um pouco do que é a linguagem de fato, da minha prova de linguagens. A gente já estudou um pouco do que é a fala, a língua. Agora a gente vai falar um pouco do signo linguístico. Por que eu tenho que falar sobre signo linguístico? Quando eu falo de interpretar o texto, eu preciso compreender o que está relacionado ao signo, o que está relacionado à palavra, o que está relacionado ao significado. Para isso, a gente tem a semântica. Lembra que a semântica fala um pouco sobre os sentidos? Então, aqui a gente vai conhecer um pouco do que está relacionado o signo linguístico, que é o quê? Essas palavras em sua forma linguística, os seus sentidos quanto à linguística, e como que a gente vai diferenciar um pouco essas palavras que eu não conheço muito. Então, eu vou identificar, porque muitas vezes está lá no meu texto uma palavra com um sentido oposto, ou com um sentido parecido, ou com vários sentidos a mesma palavra, ou a palavra está usada como forma subjetiva. Então, a gente vai ver como diferenciar um pouco disso para ficar mais claro ainda a compreensão do meu texto. Lembra do limite interpretativo? A gente vai conhecer um pouco das palavras aqui para entender como afunilar mais ainda esse limite. O signo linguístico, então, ele vai ser dividido em duas partes. O que significa? O signo linguístico é o estudo do sentido da palavra, sentido linguístico da palavra. Então, quando eu falo de estudar o sentido linguístico, essa palavra ela é dividida em duas etapas, duas formas distintas, digamos assim. O primeiro vai ser o significante. Quando eu falo a palavra cachorro, o que vem à cabeça? Cachorro, me vem o cachorro, né? A imagem de um cachorro na minha cabeça. Mas quem te falou que isso é um cachorro? Quem falou que é um cachorro? Quem falou que isso de fato é um cachorro? Existe algo que já está pré-estabelecido. É a imagem que você já tem no seu subconsciente do que é um cachorro. Isso que é o significante. Então, quando você tem essa imagem pré-estabelecida, esse abstrato na sua mente, esse é o significante da sua palavra. Ou seja, é aquilo que você tem visualmente na sua cabeça para que você estabeleça uma ideia física do que é um cachorro, certo? Diferente de falar de significado. Ao mesmo tempo que você imagina a ideia de um cachorro, que você imagina a estrutura física de um cachorro ali, um cachorrinho bonitinho ou um cachorrão, você também consegue imaginar a escrita da palavra cachorro. Quando você imagina essa escrita cachorro, você não está mais pensando em significante, você está pensando em significado. Enquanto o cachorro, ideia, se refere a significante, o cachorro, como forma sonora das palavras ou como forma escrita da palavra, como forma de signo, cada uma das letras, ele representa o significado da palavra. Então, quando eu falo de ideia, eu falo de significante. Quando eu falo de estrutura, de escrita, de fala, eu estou falando de significado. E esses significados, essas escritas, essas palavras, esses signos, eles podem ser utilizados de várias formas, com vários sentidos. Esses significados, eles podem ser usados através de sinonímia, que são os sinônimos. Como que funcionam os sinônimos? São palavras que têm os sentidos semelhantes. Melissa, mas lá na escola falou para mim que era palavras com ideias iguais, com sentidos iguais. Cuidado com o igual, cuidado com o sempre, cuidado com o nunca. Por quê? São semelhantes, não é sempre que vai ser igual, não é sempre que vai ser aqui no antônimo totalmente diferentes. Então eu tenho que tomar
muito cuidado com isso, ok? Por exemplo, então, eu tenho um significado que vai ter o sentido de sinônimo. Então, Maria recusou o pedido. Maria rejeitou o pedido. Então, olha só, recusou e rejeitou é o quê? O significado, enquanto o seu significante é o mesmo. Recusar e rejeitar, eu tenho a mesma ideia, que é o quê? De não. Então, quando eu falo do significado que tem o mesmo sentido, então eu tenho uma sinonímia, eu tenho um sinônimo. Lembrando que a tia Melissa colocou essas palavras aqui, por quê? Porque essas palavras, elas estão no termo técnico. Então, provavelmente, se cair algo como sinônimo, todo mundo vai saber. Então, a tia pôs aqui porque é sinonímia. Fechado? Agora, quando eu falo de antônimo, já estou falando de ideias antagônicas, ideias opostas. O que eu falo de antônimo? Maria recusou o pedido. Maria aceitou o pedido. Então, quanto ao significado, eles têm significantes opostos, certo? Quanto à semântica, estabelece esses sentidos diferentes. Agora, quando eu falo de polissemia, eu estou falando da mesma palavra com vários sentidos. Quando eu falo de poli, lá na biologia, normalmente, a gente estuda isso aqui, Muitos, polis não são muitos, semia vem de sentido. Então, quando eu falo de polissemia, eu estou falando de muitos sentidos. Então, a polissemia é, por exemplo, Maria fez uma bola de sabão. Ela fez uma bola, né? Agora, João chutou a bola. É a mesma bola? Não, né? A bola de sabão que ela fez é uma. Agora, a bola que ele chutou é outra. Melissa está com a barriga igual uma bola. É a mesma bola de sabão? É a mesma bola que o João chutou? Não é. Então, a polissemia é quando a mesma palavra tem muitos sentidos, certo? Beleza, professora. Pode cair lá no meu texto palavras que estejam com sentidos iguais, com sentidos opostos e com vários sentidos. Mas, além disso, as minhas palavras, elas são divididas em palavras denotativas e conotativas também, com sentidos denotativos e conotativos. Esse sentido denotativo e conotativo, ele se dá principalmente porque, quando eu falo de denotação, lembra quando eu falei lá na nossa primeira aula sobre os textos literários serem textos artísticos, sobre a literatura, sobre os gêneros literários serem esses textos que, de fato, eles transmitem essa arte, vão trabalhar muito com a subjetividade? Pois é. Então, quando eu falo desses textos, as palavras, os significados utilizados lá, eles também têm sentidos diferentes a partir do seu uso. Esses sentidos podem ser denotativos e conotativos. Qual que é a diferença entre eles, Melissa? Pega o post-it, então, que a tia Melissa vai explicar para você. Denotativo. Tá vendo o DE aqui, olha? Então, o denotativo vai ser o sentido de fato, quando eu utilizo as palavras com o seu sentido original. Quando eu falo, o cachorro da minha prima fugiu ontem. Então, olha só, eu utilizei a palavra cachorro no sentido original dela. Cachorro, animal. Porém, quando eu falo de sentido conotativo, tá vendo o com ali? O com se refere ao sentido, com outro sentido.
que quer dizer isso, professora? Quer dizer que quando eu falo no sentido conotativo, é quando eu falo assim, o cachorro do meu ex-namorado tá me mandando mensagem até hoje. Mas o cachorro do meu ex-namorado, quanto a significante, é o sentido original? Não é, né? Porque cachorro é um animal. Mas o cachorro de forma subjetiva. O cachorro, quando eu utilizo, a palavra cachorro, o significado cachorro, com outro sentido. Então, quando eu utilizo com outro sentido, é o meu sentido conotativo. Ficou claro aqui? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o uso dessas palavras. Lembrando que, na prova de linguagens, a gente vai ter vários tipos de textos. Textos com linguagens denotativas, vão ter muitos textos jornalísticos, vão ter muitas poesias que talvez não utilizem a linguagem. Porque quando a gente fala de texto literário, não quer dizer que vai só trabalhar com conotação, não. Não, vão ter muitas palavras com sentido denotativo e tudo. Mas, quando eu falo, eles têm mais essa característica. Por isso, eu preciso saber entender que, quando for o sentido denotativo, o sentido de fato da palavra, beleza, eu sei identificar, já sei o que significa. Mas, quando for no sentido conotativo, eu tenho que entender qual é o objetivo do uso daquela palavra ali, então. É aí que me coloca nos limites de interpretação. Beleza? Ficou claro aqui, então? Então, ó, signo linguístico, significante. Aquilo que eu sei, que eu imagino, que eu já tenho pré-estabelecido essa ideia na minha cabeça. Significado é quando eu trabalho com a forma sonora, gráfica, eu tenho meu significado. Esse significado, ele pode ter diversos sentidos, eles podem estabelecer sentidos. Esses sentidos são sinônimos, antônimos e polissêmicos. Lembrando que poli são muitos e semia sentidos. Então, sinônimos iguais, antônimos diferentes, polissemia diferentes, tem que colocar diferente oposto, né? Vamos colocar diferente, oposto e polissemia, muitos sentidos. Beleza? Então, vem comigo, até a próxima, que tem muito mais coisa interessante para a gente aprender. Até a próxima, vamos lá!